O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para a outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?" Palavra da salvação. Jesus é Senhor da natureza. Comentário ao Evangelho. Então, o texto que nós acabamos de ouvir termina com uma pergunta, cuja resposta não é dada no texto, fica, na verdade, implícita. A pergunta: quem é este a quem obedecem? Até o vento e o mar? Portanto, até os elementos da natureza se submetem à voz deste. Quem é este? Então, essa pergunta aponta para o senhorio de Jesus, ou seja, Jesus é Senhor, e Senhor no sentido de ser Deus, como Deus Pai, como o Deus do Antigo Testamento. Então Jesus é Senhor até mesmo sobre os elementos da natureza. O que isso tem a ver com o discipulado cristão, com o segmento cristão? Que lições se podem tirar dessa verdade de fé? Jesus jamais falou do discipulado cristão como um caminho fácil para quem optasse por ele. Então aqui nós já temos o início de uma resposta, né? Qual o ensinamento que o discípulo pode ter? Basta pensar isso. Jesus nunca falou que o caminho seria fácil. Antes, explicou com toda clareza que haveriam dificuldades, portanto, os discípulos se defrontariam com muitas dificuldades. Em seguida, Jesus prometeu que estaria com eles para sempre, protegendo-os e defendendo-os. Então não tem muito sentido pedir a Jesus que nos livre dos problemas, que nos livre das aflições, que nos livre das dificuldades. Não. O que nós devemos pedir é que Ele permaneça conosco se houverem as dificuldades e os sofrimentos. A força da ventania e das ondas é uma metáfora, né, na vida dos discípulos. Então, é esse o ensinamento que o discípulo deve tirar dessa passagem bíblica. A ventania, as ondas que querem afundar, os vendavais, é tudo metáfora para falar das dificuldades que os discípulos haveriam de passar. São perseguições de todos os tipos, mesmo aquela que acontece dentro da nossa própria casa ou na nossa própria igreja. Quando as tempestades acontecem, o discípulo deve estar consciente de que Jesus está com ele. Presença que proporciona a verdadeira segurança, que muda toda a situação, que afasta para longe o desespero. Quando toma-se consciência de que o Senhor está presente, de que o Senhor está amparando, então o discípulo pode seguir de cabeça erguida, mesmo diante das tempestades. A insegurança e o sentimento de impotência são coisas que nós provamos muitas vezes no meio do desespero. Nos sentimos inseguros, às vezes é um sofrimento, é uma situação que a gente não consegue mudar, então nos sentimos impotentes. Então, esses sentimentos no meio do desespero e das aflições, eles são vencidos na medida em que a nossa fé se torna cada vez mais profunda em Jesus. Então, no final das contas, se trata de uma escolha que devemos fazer. Qual das duas vias queremos
orientar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa vida. A do desespero e da falta de fé, que ganho tem ficar nesse caminho, nessa via? Ficar desesperado, ficar achando que Deus não liga para nós, como os discípulos, né? O senhor não se importa que a gente está quase morrendo aqui? Alguns de nós somos assim, né? Deus não olha para mim, Ele não liga para mim, estou aqui numa situação difícil, Ele não está nem aí para mim. É a mesma situação dos discípulos no meio do desespero. Esse caminho não leva a nada. Então, nós temos um outro caminho, o da fé profunda em Jesus, crendo que o Senhor está conosco, mesmo durante as provações. Então, só quem mantiver a fé terá a graça de experimentar essa presença salvadora. Então, somente mediante essa fé profunda é que nós então poderemos provar essa experiência que nos dará uma firmeza diante das dificuldades. Vamos à frase da nossa oração. Senhor Jesus, nos muitos vendavais de minha vida, que eu sinta a Tua presença amorosa, protegendo-me e defendendo-me. Senhor Jesus, ainda que eu passe por muitas dificuldades, ainda que sejam muitos os vendavais, ainda que pareça que eu estou para afundar, ainda que minha vida pareça que está tudo errado, Senhor, eu creio que o Senhor está comigo, o Senhor está presente, o Senhor me olha com amor. E o Senhor estende a sua mão para que eu não afunde. Proteja-me, Senhor. Defende-me, Senhor. Me livra de tudo aquilo que é falta de fé. Mesmo que as situações forem difíceis e com desesperos, que eu mantenha a minha fé profunda na Tua presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.